Hoje, 17 de setembro de 2025, vamos caminhar no encontro de número 240. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom estar em contato com o teu Evangelho, com o aprendizado que deixastes para nós. Muito obrigado, Jesus, pelos conhecimentos que nos chegam. Que saibamos interpretá-los e colocá-los em pauta ao longo dos passos que damos na existência. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Amigos espirituais, como agradecer todo o amparo, todo o auxílio que temos recebido. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos reiniciar, apesar de termos visto já o slide seguinte, mas vamos reiniciar novamente causas atuais das aflições. Mas antes, nós gostaríamos de dizer algo. Temos como base para todas e quaisquer questões que atravessarmos na vida, para todos e quaisquer ensinamentos que nos chegarem, temos que fazer a interpretação tendo como conhecimento, tendo como base o eixo que nos leva a um discernimento maior, que é justamente o processo reencarnatório. Nós temos percebido, ao longo do tempo, que estamos juntos, todos nós, que falta esse compêndio em muitas das coisas que estamos realizando ao longo da nossa existência. Prestemos atenção a qualquer assunto, a qualquer fato, a qualquer coisa que venha a nos acontecer. Tomemos como base os detalhes do processo reencarnatório, para chegarmos a uma conclusão bem mais definida do porquê dos acontecimentos, sejam eles quais forem. Analisemos dessa forma. Vejam que nós temos detalhes no processo reencarnatório que nos leva a compreender os porquês dentro do nível espiritual que nos encontramos. Nós temos itens que nos facilitam essa trajetória. Nós temos o fato do espírito, nós temos a memória contínua, nós temos a memória existencial, nós temos um mapeamento genético, nós temos planejamento reencarnatório, nós temos as matrizes mentais, nós temos os sentimentos. E todos esses detalhes nos levam a compreender o porquê de determinados fatos acontecem na nossa existência. Não é difícil.
Por que está me acontecendo isso? Por que isso está acontecendo? Cara, pensa. Ah, sim. Nós temos uma anterioridade, todos temos. Como conversava ainda há pouco com Valéria, nós estamos vendo as causas atuais das aflições, mas temos as causas anteriores. Olha só. Tudo pautado no processo reencarnatório. Nada acontece na nossa existência que não tenha passado por esse processo reencarnatório. Os detalhes, os itens, os discernimentos estão ali. É só nós escolhermos. Por que isso acontece? Conversava com Valéria, inclusive, dos porquês. A gente costuma agir muitas vezes e fazer determinadas coisas pelo imediatismo, sem procurar saber o porquê. Por quê? Procura saber primeiro o porquê. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que isso se dá? Qual o motivo? Evidentemente, nós não temos ainda o conhecimento e a profundeza maior, mais adiante, nós não temos ainda. Nós trabalhamos o nosso nível. O nosso nível ainda é de um mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos nessa escala, então não podemos ir adiante. Não tem como ir adiante, porque não temos esse conhecimento. Então não dá como ir para ir adiante. Mas podemos ir até onde o nosso nível espiritual alcança. E não ficarmos aí, continuar arrastando pelo solo a pedra. É preciso pensar mais adiante. Problemas e dificuldades todos vamos ter. Mas as soluções vêm e são facilitadas ou não de acordo com a maneira do nosso pensamento, das qualidades que nós vamos imputar para resolver as questões. Às vezes elas são complicadas, às vezes não, mas elas não podem serem tratadas como conflitos, como algo que não dá para resolver. Não é por aí o caminho. Ok? Conforme conversávamos com Valéria ainda há pouco. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Estamos trabalhando desde o início desta forma. Certo? E é desta forma que nós vamos ver as causas atuais das aflições. Considerando esse eixo. O eixo do processo reencarnatório. Ok? Então vamos lá. O moço está sofrendo ali, né? Que coisa. Está perturbado. Apareceu um problema e ele ficou perturbado. É assim que devemos agir? Não. Obviamente que não. Apareceu um problema. Você já sabe por que o problema acontece? Você já sabe por que a dificuldade chega? Certo? E se a dificuldade chega, ótimo! Mas Quaresma, por que ótimo? Desenvolva a tua inteligência e veja por onde vai caminhar melhor. Nem sempre dá para caminhar sobre tapetes vermelhos. Às vezes o tapete é cheio de carucho. Mas caminha, os caruchos não vão te machucar. Muito pelo contrário. Ele vai fazer com que você aprenda um pouco mais. Para que amanhã a dificuldade não seja a mesma. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente
outras fora desta vida. É isso aí. Se as causas da vida presentes são aquelas que nós mesmos promovemos. Mas promovemos por quê? Promovemos pela falta de estarmos mais próximos a Jesus e não nos orientarmos pelo planejamento reencarnatório que fizemos. Atravessamos os compromissos de maneira inadequada, porque por não estarmos mais próximos de Jesus, a nossa memória existencial acaba ficando para segundo plano e colocamos em pautas energias da anterioridade que nos chegam provocadas pelos nossos próprios pensamentos, que ainda estão ligados a coisas irregulares, que não fazem parte do planejamento reencarnatório. E aí, por estarmos com os pensamentos dessa forma, o amigo espiritual tem dificuldade de trabalhar conosco e de nos relembrar o que deveríamos, o comportamento que deveríamos ter, segundo o planejamento reencarnatório que fizemos. E aí começamos a tropeçar. E dificultamos mais ainda o problema que acontece. E provocamos causas que não precisariam ser promovidas. Pelo imediatismo, por estarmos próximos à materialidade. A materialidade é um facão que está sempre procurando nos ferir. E a maior parte da civilização terrena se deixa ferir por esse facão. E materialidade nos leva para o abismo. Sabemos disso. Sabemos disso. E ainda assim, a gente usa o imediatismo. Como se não conhecêssemos espiritualidade. Como se achássemos que resolvendo aquele processo material é mais importante do que resolver solucionando espiritualmente. Problema sério, né? Problema sério. E daí as causas atuais da aflição. Porque se nós nos mantivéssemos no eixo da espiritualidade, as causas espirituais, as causas atuais das aflições não aconteceriam. Não teríamos aflições por motivos criados nesta mesma existência. Eis a questão. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que as suportam. Então aí, olha aqui, o caráter. E o que viemos fazer? O que viemos fazer não é aprimorar esse caráter pela personalidade que estamos assumindo no momento? Não é essa personalidade que melhora ou piora o caráter? Sim. A personalidade educada. Né? É. Porque a personalidade foi totalmente preparada para resolvermos o que ficou no planejamento reencarnatório. Observem a consequência e o entrelace. Estamos em um corpo físico preparado para todas as soluções que foram planejadas para a existência. E falhamos. E aí vem as causas atuais das aflições. E deixamos para depois melhorar o caráter. Porque quanto melhor, quanto mais agirmos dentro dos compromissos assumidos, melhor caráter teremos. Melhor será sempre a nossa conduta, a nossa postura.
Mas o que deteriora na existência atual, o que deteriora isso aqui é o imediatismo. E daí as pessoas desencarnam e chegam na espiritualidade. Ainda há pouco conversava isso com Valéria, não é? Chega na espiritualidade e reclama o que está acontecendo, mas não fez como deveria ter feito quando na existência estava. Não, mas eu era espírita, eu frequentava a casa espírita, eu dirigia, não sei o que, e daí? E daí? E você? Fez o que contigo mesmo? Nós vimos disso acontecendo nas reuniões mediúnicas. Está reclamando do quê? Ainda dá vontade de você dizer, está reclamando do quê? O que fizeste quando estavas aqui? Qual foi a mudança que provocaste em ti mesmo? O que adiantou ir à casa espírita? O que adiantou dirigir reuniões? O que te adiantou fazer palestras? Porque o que você falava nas palestras, você não fazia na tua vivência. E aí? Palavras soltas que não diziam nada. E não tinham a energia devida, porque você não as correspondia. A coisa é muito séria. E aí vem as causas atuais das aflições. E aí aquele que se diz espírita reclama do que está acontecendo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Ora, meu irmão, conversava ainda há pouco com Valéria sobre isso. Não é? Por que a dificuldade te perturba? Por que os problemas que te acontecem te levam a fazer o que você não gostaria de estar fazendo? Por que as dificuldades que te acontecem e os problemas te tiram do caminho melhor e você vai por ele? O problema é sério. O problema é mais sério do que a gente pensa. E por isso as causas atuais dessas aflições. E aí, você passa a ser dominado pelas dependências. E não se percebe. E não se percebe. Você deixa de ser você. E como mostrei aqui, fala Joana de Ângeles, nós estamos num processo de individuação. E as pessoas não percebem isso. E trabalham nas dependências. A dependência do outro, a dependência da família, a dependência do filho, a dependência da esposa, a dependência do esposo. Espera aí, eu hoje sou teu esposo, você é minha esposa. E ontem você era quem? E eu era quem? E amanhã seremos quem? Nós somos indivíduos, individuais. É preciso que os espíritas pensem nisso. Aquele filho não é teu, aquela esposa não é tua. E ela não vai estar ao teu lado o tempo todo. Nem aquele filho vai estar contigo o tempo todo. É preciso que o espírita pense um pouco mais, mas não estão pensando. E quando eu falo, eles acham ruim. Acham ruim porque não estão pensando mesmo. A coisa é muito séria. Eu hoje tenho filhos, eu hoje tenho uma esposa, mas amanhã, quem serão eles? E quem foram no passado? Nós já sabemos de tudo isso. Então, é bom que saibamos lidar com o momento que vivemos. Eu sou uma individualidade e preciso cuidar de mim. E quanto mais eu cuidar de mim, eu vou cuidar do outro e vou servir de exemplo para o outro. Quando eu entro nas dependências, eu estou ajudando o outro a ser deseducado e não estou cuidando de mim. Faço-me entender? Essa é a realidade dos fatos. E tem muita gente, a maior parte, trabalhando nesse contexto ruim. É por isso, Zacarias colocou aquela nota, e Zacarias foi um enviado de Jesus. Há 500 anos atrás, Zacarias colocou aquela nota.
de 2/3. Mas ainda assim, eu acho que vai mais de 2/3 para o exílio. Porque estão pensando o quê? Será que não dá para observar o que está acontecendo e o que já aconteceu no planeta, nos planetas que existem por aí? Alguém desconhece o que aconteceu no sistema Capella? Se desconhece é porque não estudou. E acha que não pode acontecer consigo, devido ao comportamento que esteja tendo? Observe um detalhe. Aqueles que vieram para cá do planeta, lá do planeta ligado ao sistema Capella, não eram ignorantes, não. Eles tinham conhecimento e eram bem inteligentes. Só que a inteligência estava defasada da moralidade. E quando você está defasado da moralidade, a inteligência te leva para o buraco, até você aprender a sair do buraco. Esse é um grande detalhe. Não, mas eu sou inteligente, eu resolvo tudo para todo mundo. Fulano me pede, eu vou lá e resolvo. E você está se resolvendo? Como está o teu comportamento diante das coisas que te acontecem? Você tem pensado e analisado espiritualmente? Ou você está analisando pelo imediatismo, pela materialidade? Tem vaga aí? Está cheio. Porque se o Kiron, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre o Kiron, comentários sobre o Kiron, né? Se o Kiron for pequeno, porque é bem maior do que a Terra, o planeta Kiron, o Kiron, certo? Tem outros tantos mundos por aí, não tem problema algum. A coisa é muito séria. E não basta dizer eu sou espírita, tem que incorporar isso. Tem que incorporar o Evangelho. Mas eu estou cheio de erro. Mas não é só você, todos temos erros. E temos falhas. Mas lembre-se, o esforço já é condecoração. Já leva mérito. Você se esforça hoje, se esforça amanhã, e depois amanhã você está fazendo. Esse é o grande detalhe. E quem disser para mim que não, eu digo que é mentira. Porque se eu consigo, outros conseguem. Ok? Essa é a realidade dos fatos. Todos conseguimos. Basta colocar a vontade em ação. Para que esta peça aqui, chamada caráter, realmente se desenvolva. Quantos homens caem por sua própria culpa? Está aí, ó. Quem está falando não é o Quaresma, não, viu? Era o que eu estava falando. Está aqui, ó. Está aqui. Ainda há pouco conversávamos sobre o problema do foco. Há aquela pessoa que quer fazer N coisas. 1, 2, 3. Não dá para fazer, porque está fazendo todas errado. Porque ela não tem o foco. Ela não tem ainda a capacidade espiritual suficiente para fazer 10 coisas, 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Então faça uma, mas faça bem feito. Porque não adianta fazer 4 e fazer mal feito. Faço-me entender, isso vale para tudo na vida. Para tudo que estivermos fazendo na existência. Certo? Está aqui. Cai por sua própria culpa. Pela culpa de não ter um raciocínio espiritualizado. Esse é o grande detalhe. Você é espírito, eu sou espírito. Dá para entender? Eu sou uma alma. Eu estou ocupando uma ferramenta de trabalho. E ferramenta de trabalho é para produzir o melhor. Ou será que não é assim? Por analogia, uma máquina produzida pelo homem não é para produzir o melhor? Sempre e continuamente melhor? Os computadores não melhoram a cada momento? É isso, e nós também precisamos nos melhorar. Mas há aquele que continua batendo na mesma tecla do século passado, do século retrasado. A coisa é muito séria. Quantos
outros são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição. Está aqui. Não sou eu que estou falando. Percebem o que eu estou dizendo e o que está na tela? Está aqui. O problema é sério. O problema é muito sério. Nós estamos em final de período. Já há alguns anos, e não são poucos os anos, que amigos espirituais vêm nos advertindo, inclusive Emmanuel. Estaremos em regeneração plena na década de 2060. Falta pouco. Quem não quiser despertar, que não desperte. Quem quiser ficar no mesmismo, que fique. Quem quiser cuidar da materialidade, que cuide. Mas depois não reclame. Não dá para reclamar. E se reclamar, vai ferir-se mais ainda. E não custa repetir. Eu já falei isso algumas vezes. Se você for para o exílio, você vai ocupar tudo de maneira inferior. O teu próprio corpo será inferior. O teu próprio espírito será inferior ao que você está habitando agora. E você não terá capacidade de se exprimir na sua totalidade, na totalidade da alma. Porque você estará numa ferramenta inferior. E você, além de estar numa ferramenta interior e ter que trabalhar com ela, tudo que você vai encontrar será inferior ao mundo em que você se encontra atualmente. Dá para entender isto? Dá para entender? Ainda há pouco conversávamos, sobre o mundo pior, porque tem muita gente que está dizendo que o mundo está pior. O mundo não está pior, o mundo está muito melhor. E falava com Valéria. Inclusive eu dei essa mensagem para vocês. Espíritos que estavam no exílio há séculos voltaram para uma última oportunidade para serem testados. Eles estão aí, promovendo tudo isso. E nós estamos vendo, ajudados por outros que já estavam por aqui. E quem falou isso foi Bezerra, não é o Quaresma. Não foi o Quaresma que colocou no papel, não. Quem colocou foi Bezerra, pela psicografia de Divaldo. Estavam no exílio, voltaram, estão aí, já reencarnaram faz tempo que vem reencarnando na Terra, para o último. E vejam bem, não são poucos esses espíritos. Lembrem o que aconteceu quando Cristo veio à Terra, quando Jesus veio à Terra. Que bilhões de espíritos foram tirados da atmosfera terrestre para não atrapalharem e prejudicarem essa chegada do Mestre e não dificultarem. Está lá. Está lá no livro. Quem leu sabe. A coisa é séria. E esses espíritos que já pertenciam à atmosfera terrestre estão aí. Estão provocando tudo isso. E ajudado por aqueles que já aqui estavam, que têm as mesmas tendências. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. A nossa querida Joana de Ângeles relata em um dos seus livros, que eu não me lembro qual agora, que você faz um processo reencarnatório e ali fica ordenado a união, a esposa, o esposo, enfim. Mas muitos espíritos que reencarnam pela distância de Jesus, digamos assim, pelos seus compromissos rebeldes, eles acabam ignorando o compromisso que assumiram e vão se juntar com qualquer um por aí, seja um homem ou uma mulher, e aí acontecem esses problemas pelo interesse de tudo, casa, descasa, casa com um, casa com outro. Não, vamos com esse aqui, está cheio de dinheiro. Essa que mulher bonita. Problema sério. Se deixou levar
fertilizado pelas porcarias que estão na sua memória contínua. E ainda com uma energia muito forte. Aí vai. E esculhambaram todo o planejamento reencarnatório que fora feito. Seja ele um planejamento, um processo reencarnatório individual ou padrão, não importa. A coisa é séria. E aí acontece isso. E aí vem as causas atuais das aflições e reclamam. Reclamam do que fizeram. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Está aí. Tudo que estamos falando estão aí nas letras. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Problema sério. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Esse é um grande problema. E eu cansava de falar isso com minha esposa, com Édia. O problema disso aqui. E aí, muitos desses filhos, lá em casa eu nunca deixei acontecer isso. Muitos desses filhos casam e acham que avô tem que tomar conta de filho, tem que tomar conta do neto. Está errado. Quem tem que tomar conta de filho são os pais. Mas porque tem que trabalhar. Trabalha um, o outro não. Cuida do teu filho. Porque é assim que o processo reencarnatório promove. O processo reencarnatório não promove avô e avó para serem mãe de netos. E pai de netos. Está errado. Não, porque eu tenho que tomar, porque meu filho, minha filha, tem que fazer. Ele que arrume, use a inteligência e passe a cuidar de seus filhos. Porque quem tem que educar os filhos são os pais, não são os avós. E tem que cuidar do neto. Os pais já cuidaram dos filhos. Está aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Está aí. Graças a Deus. Nenhum dos meus filhos chegou para pedir que isso acontecesse. Tiveram problemas? Tiveram. Cuida do problema, resolve o problema e cuida do teu filho. Nós precisamos educar-nos e educar aqueles que estão ao nosso lado. E quando você faz o que não deve, você está ajudando a ele ser deseducado. Mas muitas pessoas, não, coitadinho, não tem coitadinho. Coitadinho? Vai falar com Jerônimo Mendonça. A coisa é séria. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Ainda tem esse detalhe também, né? Ainda tem esse detalhe. Tem que olhar a criança. Aliás, falávamos isso aqui outro dia, né? Tendência tem. E o que pretende? Outro dia eu conversava com alguém, não me lembro agora o nome da pessoa, que estava reclamando que o filho estava distante, tinha viajado para o exterior, não me lembro agora qual é o lugar que falou. Eu digo, por que reclamas? Não, porque poderia estar aqui conosco, resolvendo.
Você mostrou para ele o que é a existência, o que é a vida? O porquê ele nasceu aqui? Você falou isso para ele? Não, mas ele estava com muita dificuldade financeira, de dinheiro, e então achou que indo para um lugar qualquer desse aí seria melhor. Pois é, você se engana, que não vai ser melhor. Ele pode até ter conquistas materiais da melhor qualidade possível, só que a conquista espiritual vai ficar completamente comprometida. E o avanço que ele precisava ter, não terá. Eu não falei assim como estou falando aqui, sabe? Eu falei suavemente com essa pessoa. É mesmo, Quaresma? Eu digo, é. Você não sabia? Você conhece a ambientação reencarnatória? Enfim, não dava para conversar muito porque a pessoa também tinha dificuldade de entendimento, não é? Mas é isso que acontece, isso está acontecendo com muitos. Vocês já viram a quantidade de pessoas que foram para o interior que está acontecendo o problema? Aquelas que aparecem o problema, né? Não são de todos, né? Porque nem sempre a reportagem traz. Quantos já foram assassinados? Lembram? Quantos já tiveram dificuldades? Inclusive no próprio Portugal, que está aqui do lado. A coisa é séria. Ambientação reencarnatória é ambientação reencarnatória. E quem estuda o processo sabe o porquê da ambientação reencarnatória. É preciso despertar, né? Todos precisamos despertar muito. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consequências. Que retomem. Consciência. Oi? Suas consciências. Consciências. É o quê? Consciência. Vicissitudes e decepções da interroguem friamente suas consciências. Você leu consequência. Ali, consequência? É porque tem consequência mesmo. Que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. É isso que acontece. A porta de Deus que bateu. É isso que acontece. Muitas vezes é isso. A pessoa faz, depois, se eu fizesse isso, eu não tivesse feito aquilo, não, mas aí já passou. A coisa já aconteceu. Vamos em frente. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Será que são os outros que promovem as nossas aflições? Não. Mas não é mesmo, né? Por que o outro não consegue promover aflições em nós? Porque nós somos donos das nossas atitudes. Temos o livre-arbítrio. Somos individuais. Porque Deus não permite que ninguém, nenhuma outra alma faça algo de mal para qualquer alma, seja ela na condição que estiver, encarnada ou desencarnada. Quando algo acontece que o outro promoveu, é porque aquele outro está numa condição inferiorizada. Então Deus aproveita ele para nos trazer um despertar. Faço-me entender? Esse é o grande detalhe. Porque fulano matou cicrano. Por que isso aconteceu? É porque aquele lá serviu de instrumento. O outro estava precisando desse estágio. E aconteceu com ele. O outro foi instrumento pela inferioridade que ele tem. Por isso Deus permitiu que acontecesse. Simplesmente por isso. Cadê onde parei? O homem. Aqui. Isso. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante
para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Aí. E aí reclama. Ah, porque está ruim. Ah, porque isso, que aquilo. E aí? Sabe quem fez isso? Não sei. Você mesmo. Eu não. Eu estou aqui, eu fiz tudo certinho. Você lembra do passado? A coisa é séria, né? Não, mas essa não foi do passado, não. O que tu fez nessa própria existência? O que você cometeu? Você está fazendo certinho? Você está cumprindo o teu planejamento reencarnatório? É isso que eu falei mesmo, planejamento reencarnatório, mas eu não conheço isso. Pois é. Sabe por que você não conhece? Porque você não estudou. Mas ainda você, sem conhecer e sem ter estudado, se você estivesse próximo a Jesus, tudo estaria melhor. Acabou. Agora eu posso dar uma ajudazinha? Diga. Se ele não conhecer o Papo Espírita, não conhecer, estudar sobre a reencarnação, se ele pegar lá no livro do Espírito, tem um título, subtítulo assim, Kardec perguntou assim, a paternidade é uma missão? Os Espíritos responderam, uma dulcíssima missão. Os pais são responsáveis pela educação dos espíritos. Se eles falharem, serão responsabilizados. Perfeitamente. Falamos disso ainda há pouco. A missão Estamos deles falando aqui dos netos, né? dar tudo pela educação dos filhos. Pois é. Então vejam, sua má estrela está na sua própria incúria. Não tenha dúvida. Tudo que nos acontece, todos os fatos, sejam eles atuais ou da anterioridade, fomos nós que construímos. Eu construí, não construí, não tenho nada. Acabou. Tem assuntos, histórias espirituais que nos falam bem a respeito. Cara, a pessoa desencarna. É uma história mais ou menos assim. Desencarnou, tinha tudo aqui. Aqui no solo terrestre tinha tudo. E quando chegou na espiritualidade, foi morar num lugar fúnebre. Uma coisa estranha, esquisita. E esse espírito, essa alma, se apavorou. Mas esse não é o meu lugar, eu não morava assim, morava num palacete, não sei o que. E aí, o outro, que não tinha nada, que morava na favela, na beira de uma vala de esgoto, mas que agiu decentemente, estava morando em uma bela residência, tinha tudo do bom e do melhor. Como é que pode ele morar? Pois é. E aí a espiritualidade faz a explicação, né? É porque ele cumpriu os seus deveres. É o dever, que tem uma página no Evangelho que é intitulada isso, o dever. Item 7. O dever. Então, mas ele não tinha nada, ele era um infeliz, morava perto do esgoto. Pois é, mas ele cumpriu o seu dever. Olha, essa história é muito bonita. Só para resumir, o Espírito falou assim para ele, as casas aqui no mundo espiritual são construídas com material que vocês trazem de lá, da terra. E o material que você trouxe deu para fazer esse barraco aí. Pois é isso aí. É isso aí. Não tinha que reclamar, não. É isso aí, pois é. Perfeitamente, é isso mesmo. Os males dessa natureza fornecem, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Aí está. É tudo que temos falado. Né? E o aprimoramento moral vem quando o aprimoramento intelectual avança, porque você tem maior condição de entendimento.
e de compreensão do que você está fazendo, do que você lê. Mas, às vezes, esse aprimoramento intelectual é usado no sentido maligno, né? No sentido do que não presta. Aí é um problema de cada um. Mas não tem como. Um aprimoramento moral. Quando você não tem o conhecimento que você adquire com o melhoramento intelectual, você acaba danificando o aprimoramento moral. Você não avança e pensa que está avançando. Mas Quaresma, eu conheço uma pessoa que ela é analfabeta, mas olha, ela tem um aprimoramento, uma coisa, uma moralidade. Eu digo, pois é. Sabe por que ela é analfabeta desta vez? E tem essa moralidade toda? Porque de repente ela está precisando consertar alguma coisa na sua inteligência. Mas o aprimoramento moral ela já aprendeu nas existências passadas. Por isso ela traz. Hoje ela não tem a manifestação intelectual que devia para não fazer o mesmo mal que ela talvez tenha feito com a inteligência que adquiriu no passado. Então ela veio bloqueada, mas a moralidade está presente, né? Pois é. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. É o que acontece. Né? Acontece muito isso. Você pune o indivíduo porque ele fez mal ao outro. Você pune o indivíduo porque ele fez um processo lá que atrapalhou a vida de uma série de pessoas. Mas quem disse para você que ele atrapalhou a vida dessas pessoas? Quem foi que disse isso para você? É porque essas pessoas precisavam desse processo. Ou será que não? Ele foi instrumento. Dá para entender? Aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Você não pode se basear só no que está na letra e... Não, está feito. Né? Só prejudico, acho que cometem. Só os prejudico, acho que cometem. Sobre as que só prejudicam, acho que cometem. Posso fazer uma perguntinha? Porque uma pessoa me perguntou, eu não soube responder. Agora eu já sei, não está começando. Na 621, o Espírito respondeu a pergunta de Kardec, disseram que a lei de Deus está na nossa consciência. Muito bem, eu quero fazer mal a você, mas você, eu estou esperando você sair da sua casa para te assaltar. Mas você nesse dia passou mal, teve um desarranjo intestinal, não saiu. Aí eu desisto e vou embora. Não cometi o crime, nem nenhum mal a você. Eu infringi a lei de Deus? Já. O fato não se consumou. Eu infringi a lei de Deus? Já. Mas pelo pensamento. Já pensou? Já pensou? E as consequências é maior do que se eu tivesse realmente assaltado você, maltratado você, fizesse mal a você? As consequências são? Não entendi. Seria mais séria. É a mesma coisa. Eu não cometi. Pessoa já cometeu o crime. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Tu não vai dar uma explicação de Jesus que diz assim: aquele que pensar na mulher do próximo já cometeu adultério. Perfeitamente. Mas o homem comete Mas é assim que acontece. Mas É assim que acontece. E dependendo da força desse pensamento, e essa força tem a expressão pelo vetor vontade, maior o crime, maior a consequência. Pensou em fazer o mal, já cometeu um agravante perante a lei de Deus, então, né? Cometeu um agravante perante a lei de Deus, só em pensar. Perfeitamente. Só em pensar roubar o bolo dela, sem dúvida. Os dois já cometiam uma infração. Sem dúvida, é isso mesmo. É por aí.
Onde é que eu parei? Deus, porém, quer que... Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Mas isso é muito importante. Qualquer desvio do caminho reto. Qual é o caminho reto? Qual é o caminho reto? Jesus. O caminho iluminado pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho. Esse é o caminho reto para nós. Certo? Então, tudo que tiver, todas as ações que cometermos fora do Evangelho, nós estamos fugindo do caminho reto. E aí sofreremos a impunidade. E ainda assim, tem espírita que não leu isso. Então não estudou o Tem Evangelho. espírita que não leu isso. Não estudou o Porque Evangelho. eles acham que estão fazendo certo. Caminho reto. Mas ninguém na Terra segue o caminho reto. Eu sei, meu irmão. Temos erros, mas temos que nos esforçar. Mas eu estou me esforçando. Mas você está se esforçando há quanto tempo para não fazer isso? 20, 30 anos? Já era tempo, né, de ter mudado um pouquinho. Dá para entender? Eu estou me esforçando. Mas quando você vai mudar? Você vai desencarnar se esforçando? Não vai mudar nada? Faço-me entender? Faço-me entender? Você está se esforçando e não vai mudar nada? Tanto tempo fazendo a mesma coisa? Você já não sabe? Então muda. Procura mudar um pouquinho. Mas eu não consigo mudar. Aí é problemático, né? Você vai ser punido. Não tem como. Não tem como fugir. Apenas, lembra do apenas que eu já coloquei na tela aqui há algum tempo? Você reencarnou apenas para o aperfeiçoamento. Moral. Oi? Moral. É isso aí. Esse apenas é forte. Será que entenderam esse apenas? Então a gente tem que se esforçar. Mas é esforçar hoje, amanhã e depois está melhor. Não, mas eu estou me esforçando desde que nasci. Aí o problema é teu. Vai morrer do mesmo jeito. E vai ter problema na outra. Pior, mais forte, hein? Então o esforço vai ter que ser dobrado. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Eu não gosto desse verbo pecou, mas tudo bem. Não gosto, não. Errou, você Equivocou. Se equivocou. Fica mais bonito. Não, mas também tem um detalhe, que quando a pessoa não foi um equívoco, para quem acha que é mais brando do que falar erro, né? Não é um equívoco, mas Errou, o peso é o mesmo. É porque na Bíblia se mete medo. Ao que pecar, essa morrerá. Então a pessoa, opa, não vou pecar não. A coisa é séria, né? Não pode pecar não, senão vai ter procurando. Vamos lá. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Não-lhe dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Mas ainda assim, está cheio de religiosos, principalmente espíritas, confiantes na impunidade, porque continuam fazendo a mesma coisa. Depois de estarem na casa espírita, ouvirem falar
uma série de vezes a mesma coisa e continuam fazendo a mesma coisa. Por exemplo, fuja da materialidade. Você tem que dar prioridade à espiritualidade, ao espiritual. Mas não adianta. Ele continua dando prioridade à materialidade. É que agora o prazer às vezes é tão intenso que o homem não tem como fugir. Ele diz assim, vou fugir um pouquinho só, mas vou continuar acreditando em Deus. E comete o erro ou então o pecado. O prazer é tão intenso, principalmente na área conjugal. Principalmente na área conjugal. E veja, confiante na impunidade. Essa impunidade está de tal forma. Essa impunidade está de tal forma aí avassaladora, né? Porque você vê as próprias casas daqueles que foram eleitos pelo povo, né, continuam trabalhando por isso aí, pela impunidade. É impressionante, né? É impressionante como essas almas estão apegadas à materialidade. Como essas almas estão apegadas às estruturas terrenas. Imaginem o sofrimento que essas almas terão para despertarem, quando partirem do planeta, quando desencarnarem. Vou encontrar o Gregório. Problema sério, né? Vem, Marcos. O Gregório está encarnado, não? Não sei lá, não sei, mas deve ter outro no lugar dele. Secretário. É sempre assim, né? Não assume. Quando o bandido morre, o outro assume. O pecado tem sempre um irmão que continua a obra dele. Eu não sei se é no mesmo lugar, pode estar em outro lugar qualquer, né? Pois é. Não sei aonde. Problema sério. Problema muito sério. O problema é tão sério que nós já vimos, eu não me lembro qual o livro, porque são tantos, não é? De pessoas, espíritos que desencarnaram e depois se viram em situação tal, né, que viraram um verme. Um ovoide. Um ovoide. É uma situação difícil. É uma situação difícil. O presidente de casa espírita falou uma vez que viu lendo André Luiz falando de ovoide, aí falou assim, isso é invenção, o espírito viaja na maionese. Mano. Não, mas Leu André Luiz, é presidente de casa espírita, e falou que André Luiz viaja na maionese. Outro dia, respondendo colocando uma resposta em um dos quadros que eu costumo colocar no Facebook, alguém falou isto, né? Falou isso, praticamente isto, né? Ele condenou as obras de André Luiz, de Emmanuel, diz que é tudo, não é espiritismo é Kardec. Olha só, não entendeu nada, né? Não entendeu nada, não sabe nem quem foi Kardec e quem veio a ser depois de Kardec. Ainda tem esse detalhe. Problema sério, né? Está lá. Eu até, para não deixar que outras pessoas vissem aquilo e depois se criassem entusiasmo ou tendência, eu tirei fora, apaguei. Né? Tirei aquilo fora. Ele estava condenando André Luiz, Emmanuel, Chico. Tem que se ler muito, tem muita gente aí que precisa ler muito. Coisa séria, né? Professor, o doutor Inácio Ferreira chama esse grupo de infiltrados. Ah, sim. São católicos e protestantes, Perfeito. almas católicas dentro da casa espírita. Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que teve uma colônia aí, eu não me lembro qual, não sei, não tenho o nome dela, não é? Que preparou, né, espíritos reencarnantes para virem para dentro da doutrina espírita, justamente para criarem a dificuldade, né? Eles parecem bonzinhos, né? Sim. Parecem bons, mas estão lá querendo impor aquela ideia, né? A coisa é séria. Aliás, não deve ter pouco não, deve ter muito, né? Porque o que eu vi por aí desde que estou dentro do espiritismo. Você falando, ele disse, né, que eu já peguei algum vídeo dessa pessoa, né? Ele disse que no Brasil não tem doutrina espírita, tem chiquismo. É uma coisa. Cada um fala lá o que tem vontade. Coisa séria, né? Bom, vamos em frente.
frente aqui, vamos, sua filha. Como estávamos dizendo, eles estão confiando na impunidade. Só que depois vão dizer assim, Valéria, vem me tirar daqui. Você vai? Você. Bom, se ela não puder, eu ajudo ela, não tem problema. Como o outro. Pede a ele para molhar o dedo na água. Lembra? Hã? Coisa séria. A parábola mostra bem, né, o que acontece. Vamos em frente. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável. O homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei, agora, quantos passos em falso teria evitado? Se eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Ah, se eu soubesse. Coitadinho. Eu li um livro assim, se eu Coitadinho, né? se eu soubesse. Se eu soubesse, né? Mas uma coisa interessante, vou fazer uma pergunta. Observe um detalhe aqui. Cadê? Se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos falsos teria evitado? O homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falsos eu teria evitado? O homem põe-se a dizer: se no começo da vida. Está certo isso? O homem no começo da vida? Não, porque não é um processo reencarnatório. Oi? Não é o começo, é uma sequência. Isso aí, eu acho que o aprendizado é uma sequência. Então eu lamento a dizer que aqui está certo. É? Porque é o homem, quando essa personalidade morrer, acabou. É a vida dessa personalidade, desse homem que aí está. Acabou. Faço-me entender? Entendi. Faço-me entender? Agora, num pensamento mais profundo, certo. é isso aí. Isso. Mas aqui está certo. Eu pensei pelo lado do... Pois é, perfeitamente. Justo. Porque fala na vida. A vida para todo sempre. Mas aqui é a vida do homem. Daquela personalidade. Acabou ali. Ok. Então está certo. Mas ele também fala da questão do saber intelectual. Se não houvesse a intelectualidade de saber, mas só que não é o saber intelectual, é o ser espiritual que tem que saber. Aí confunde intelectualidade com moralidade. Aí por isso faz essa colocação. Pois é. Mas aquele homem, naquela reencarnação, ele estava situado dentro daquele momento produzido pelo planejamento reencarnatório. Então muitas coisas estão apagadas, está no esquecimento. Ele não tem a razão de tudo. Aí é que está o grande problema. Ele não tem a razão de tudo. Então, se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quer dizer, o aprendizado mostrou a ele algo mais do que ele sabia quando ele reencarnou. Quer dizer, ele sofreu o aprendizado realmente. Mas se ele tivesse arrependimento antes de desencarnar, no final da vida ele tem um arrependimento, não só arrependimento de falar, mas de um procedimento moral, de um arrependimento sincero, de reparar aquilo que ele fez antes de desencarnar. Existe uma possibilidade. Há um atenuante aí, né? Não ficou tarde, né? Há um atenuante aí. Depois né? de desencarnado não adianta Perfeito. mais. Há um atenuante aí. Evidentemente que há um atenuante, né? Porque já houve Um despertar antes de um despertar espiritual, né? Da alma, realmente, né? Aí há um atenuante, quer dizer, um convencimento de que aquilo não foi bom. Porque quando você chega a uma certa idade, até mesmo por provocação de uma doença qualquer, o fluido vital vai se enfraquecendo, você vai perdendo contato com o corpo, né? Aí você fica mais solto no
O meu já tá nesse fim. O meu nem se fala. Aí você começa a interagir melhor com a espiritualidade. É por isso que os preto velho, eles têm um senso de expectativa, de leitura das coisas espirituais exatamente porque o descolar da matéria. Esse arrependimento sendo feito pelo Espírito, vem essa palavra atenuante. Entendeu? O preto velho ele é todo desmaterializado. O corpo dele está fingindo que está ali. Perfeitamente. Muito bem. O preto velho. Mas, olha, há 2000 anos atrás, Jesus já tinha dito: aquele que se arrependemos para que seja lavado todos os vossos pecados. A gente sabe que a luz do Espírito é bem assim, mas já tinha um bom conselho: arrependemos para que seja lavado todos os vossos pecados. Atenua. 2000 anos atrás, agora vem o Espiritismo e explica melhor. Se ia levar uma pancada com um tacape, leva só com um martelozinho pequeno, né? Se perder o dedo, perde só aquela linha, ela pintada com o maior prazer. Uma palmatória só, mais suave. Muito bem, teria evitado. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. Mas isso é verdade. Inclusive eu já falei isso aqui de mim mesmo. Estamos falando a meu respeito mesmo, né? Lembra? No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Mas perdeu a vida? Está certo isso? Perdeu a vida. Perdeu a vida? Perdeu a vida daquela existência do homem, daquela existência. Esse homem já não existe mais. Acho que já foi transformado, os micróbiozinhos já comeram, já demoraram, já deu outras vidas. Né? Mas assim, como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Mas também para o homem. Aí ele está falando da alma, né? Aqui já está se referindo à alma. Porque aquele homem já era. Sim. Né? Já está lá no cemitério, já foi, já acabou. Aquele homem não existe mais. Aquela personalidade pifou. Após a noite do túmulo, também para o homem, após a noite do túmulo, já foi. Brilhará o sol de uma nova vida. Vai brilhar para a alma, para o espírito, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É isso, Gil? Eu ia colocar uma pergunta assim, porque esse homem aí, será que realmente ele vai aproveitar? Vamos supor que ele conheça uma mulher muito bonita, milionária. Será que ele vai se arrepender e vai deixar de lado e vai ter uma nova vida? Observem um detalhe. O Gil ainda há pouco, lembra que o Gil falou ainda há pouco? Eu não me lembro bem, mas ele se referiu ao problema de sexo entre homem e mulher, não foi? Ele está ligado nisso, a mente dele está ligada. Relacionamento. O cara, esse espírito ainda não percebeu essa alma, e ele já está numa idade que ele tem que pensar de outra maneira. Isso não serve mais. Joga isso fora. Esquece esse negócio. Ele está ligado em sexo. Ele está ligado em sexo. Eu acho que ele anda fazendo alguma besteira com isso. Mas fala baixo, minha esposa, depois pode ver o vídeo aí. Mas não vou meter. Deixa eu falar uma coisa aqui. A minha esposa, vou pensar. Olha só, ela mandou reclamar a você que quando ela deu o teu vídeo aí, às vezes parece escuro. Eu te espero. É porque às vezes ele está falando do umbral. Eu queria que um umbral fosse luminoso. Tá certo, agora, quando eu tô falando do umbral, tem que ser escuro mesmo. Aí ela ficou me olhando assim. Então, até eu falei escuro quando ver isso. Não, os vídeos estão sendo. Tá dando para ver bem. Mas ela aí, então a máquina dela é que não
está funcionando, ou então a visão dela está meio conturbada. Para quebrar teu galho, eu falei que é quando você fala do umbral, que é escuro mesmo, né? Olha lá o moço que edita os vídeos, ele ficou te olhando assim. Então, quando ele fala do umbral, ilumina bastante para ela aceitar. Ela está reclamando que tem momento que fica escuro, que é quando fala do umbral. O umbral é treva mesmo. Terminou. Terminou as causas atuais das aflições. Não terminou no umbral, não. O que verificamos, o que concluímos? Que muitos dos problemas que atravessamos na nossa existência foram criados nessa mesma existência. Pela falta de estarmos distantes de Jesus. Por essa causa, estarmos distantes do Evangelho. Por não estarmos ligados ao nosso planejamento reencarnatório, por não permitirmos o acesso do nosso amigo espiritual, do nosso guia espiritual. Esse é o grande detalhe. Eu posso dizer isto de cadeira, porque eu me lembro bem da minha juventude, de alguns anos seguintes, dos meus procedimentos, e depois eu também me recordo de como eu passei a proceder e como eu venho conseguindo captar as inspirações promovidas pelo meu guia espiritual. Não pensem, então, que o guia espiritual vai resolver todos os problemas. Não é isto. Não é isto. O guia espiritual é um guia. Ele não burla o nosso livre-arbítrio. Certo? Ele simplesmente inspira. Mas a deliberação é dada por cada um de nós. Vai ou não vai? Faz ou não faz? E não é algo assim, faça isso, faça aquilo. Não é por aí não. Não é por aí não. O discernimento cabe a cada um de nós. Ele te inspira, mas você é que vai deliberar. Aquilo ou aquilo outro. Aí cabe ao conhecimento que cada um tem o caminho a seguir. Muito obrigado, minha enfermeira. Vou aproveitar que você vai dar uma pausa para o remédio. Eu queria pedir ao pessoal para no final não se dispersar. Eu tenho um aviso importante para dar para o o Cid já me falou desse aviso importante. Não falei. Não, Falei que você ia falar. O assunto não pode Mas ser. não falei, passei nada. Tem um assunto. E tem um detalhe. Se o aviso não for muito bom, ô Grauson, tu trouxe aquele tacape que eu te pedi faz tempo? Não, se o aviso não for muito bom, tu toma mais um comprimido. Eu já sei que a coisa é séria. Pelo que o Cid emanou nas suas palavras, É sério. eu já vi que a coisa é Eu séria. madruguei aqui, cara, aí tem alguma coisa, eu tenho uma bomba aí. A coisa é séria. Não, primeira coisa, quando eu vi o Cid chegando cedo aqui, eu digo, tem Eu problema. pedi para ele. Tem problema. Eu pedi para ele não faltar. Pedi para ele. Pois é, ele chegou cedo, cara. É mesmo? Eu me admirei, eu digo, rapaz, o que é que houve? Não comia na cama. A cama tá com espeto, a mulher jogou ele pra fora de casa, vai embora daqui. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá. Alguém quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa a respeito? Só um comentário lá atrás, que ficou uma dúvida, que ele fala que quando você comete um erro, que você aflige a você mesmo, tem uma situação. Mas quando você comete um que pega uma sociedade, por exemplo, a família é uma sociedade, que você leva a sua família a falir por suas atitudes, as consequências são outras. Então, quando você prejudica você mesmo, você vai ser. Mas quando você faz aquele que prejudica o maior número de pessoas, as consequências são realmente Perfeitamente. Você vai responder pela consequência que veio a ocasionar a cada um.
corrupção na merenda das crianças, como já aconteceu, como vem acontecendo, ele vai pagar pelo mal que ele fez a cada uma daquelas crianças que deixou de comer uma merenda melhor. Veja bem, não é só pelo fato dele ter feito a corrupção da merenda, ele vai responder pela consequência que causou a cada um daqueles que deixou de se alimentar um pouco melhor, porque ele cometeu a corrupção. Raul Teixeira, numa das palestras dele, ele fala que tem um senhor comendo resto de lixo. Ah, sim, sim. Ah, não foi? O político, ele vai contar essa história aqui faz tempo. Agora você pode fazer um personagem também que vai pagar duramente, vai ter uma consequência horrível que ele fez. Foi o senhor, o Hermes, vou falar até devagar, se alguém tiver aqui que conheceu ele, pode cobrar ele onde está. O Hermes von Braun. Ele chefiou a equipe que organizou a primeira bomba para destruir Hiroshima e depois Nagasaki. Eu li um relato sobre as consequências dessa bomba nas pessoas, na terra, horrível. Muita gente que desencarnaram, viraram pó, sumiram. O corpo não tem nem como. Só Deus poderia juntar as pessoas ali para poder fazer, para reencarnar. Eles não sabem, porque isso não chega a eles. Você está entendendo? Porque se eles soubessem, houve uma palestra espírita lá no Senado, entendeu? Onde até o palestrante ele era médium e foi o espírito que falou, né, por ele. Então falou isso tudo. Mas tinha que ter mais gente falando isso para as pessoas. Porque o cara pensa, eu roubei, mas, entendeu? Um dia eu vou devolver, se me pegarem. Mas não é assim, entendeu? O cara roubou de todos os aposentados. Ele é responsável por cada um. Pelo mal que vai acontecer a cada um. E são 3 milhões. Mas é isso. E essa que não deixou Quer dizer, mas veja, o pessoal lá na guerra? essa O cara não sabe, rapaz. Pois é, mas ele não sabe pela ignorância que ele é portador e não procurou se aprimorar. E ele é responsável por isso. Mas não apareceu um trecho aí, se eu soubesse. Pois é. Eu não faria isso, eu não faria aquilo. Ele não sabe porque ele é altamente materializado. Se ele parasse... Perfeitamente, Se qualquer ser humano, mesmo não tendo religião nenhuma, se parasse para refletir... Se no começo da vida eu soubesse que sei agora... É isso. Mas mesmo assim, o espírito, mesmo sem religião, quando ele para refletir na decisão que ele vai tomar, o amigo espiritual intui para que ele não faça, não precisa ser religioso. Não, mas as religiões não ajuda. Mas você tem a consciência, às vezes, de Deus. Você tem na consciência, às vezes, de Deus. Há uma coisa em especial. Nós sabemos que há espíritos que seguiram o caminho reto, ok? Emmanuel nos fala de Jesus, mas existem outros tantos. Sim, Chico, né? Paulo. Se a pessoa é ignorante, ela vai responder pela ignorância e pelo mal que fez, pela ignorância que é portador. Por quê? Porque em cada uma das almas criadas por Deus, o que foi colocado na consciência é isso aí. Por isso, aquele seguiu o caminho reto, ele deu atenção à sua consciência, aquilo que foi lhe colocado. Aí é que está o grande detalhe. Eis o porquê, quanto mais nós estivermos próximo do Evangelho de Jesus, menores as dificuldades, menores os problemas. Eles vão deixar de acontecer? Não, mas nós resolvemos tranquilamente. Daí, o cara, como ele estava falando, que não sabe, o cara não sabe. Ele não sabe, então ele comete a porcaria. Sim. Mas ele é responsável, porque na mente dele, na consciência dele, perdão, também foi colocada a lei de Deus. Ele cometeu um desvio porque ele quis. Mas isso não foi falado para ele. Mas não precisa. Está na consciência a lei de Deus. O Espírito sabe sim. Tem que falar, tem que chegar o Evangelho a ele. Não é falar, é lembrar o Evangelho. As religiões que nós temos não explica isso. Não, mas Chico, nós estamos aqui só para lembrar. Tudo isso está gravado em nós.
só lembrar. Perfeitamente. Roberto, tem uma questão também, que quando o espírito que faz o mal, desse jeito, ele sente prazer, alegria de fazer, goza com aquilo. Goza, ele Entendeu? goza. E aí é que está a materialidade que não escuta as leis que estão gravando. Você sente prazer em matar, você sente prazer em ferir, você sente prazer em enganar, aquilo dá alegria. A maldade já enraizou nas entranhas do espírito. Entendeu? Então ele pode escutar, pode falar em Jesus, pode falar o que quiser, não vai. Como ele está desligado, as leis de Deus que foram colocadas na sua consciência não tem atuação nenhuma, porque ele está desligado. Ele se verteu para um caminho imprestável. É como os assassinos, como os bandidos que andam por aí. Olha, é o que o Coisa falou, Coisa lá. Numa entrevista a ele, perguntaram ao Hermes Gombral, por que o senhor fez aquilo, ou seja, o senhor chefiou a equipe que viria construir... Ele falou, porque eu gostei. Sentimento pátrio, ele botou o sentimento pátrio para cima. Eu tinha que ajudar a minha pátria. Os japoneses estavam muito... Acontece, eu estou entendendo o que o Cid está dizendo. O pior, então tem que colocar a boca. Ele disse, eu procedi segundo as normas da pátria, segundo o meu dever pátrio. Eu sei perfeitamente, mas eu estou entendendo o que o Cid está dizendo. Porque se de repente alguém chegar para esse sujeito e disser alguma coisa, ele desperta. Acho. Aí o Coisa falou lá, a religião tinha que penetrar nele. Desperta quando ele for com aquilo. Espera, cada um fala de uma vez, senão não dá para entender. O que o Cid está falando tem uma razão de ser, porque de repente esse elemento fala, ele escuta aquilo, aí a vibração vai fundo, ele acaba indo para o caminho melhor. Quer ver? Tem alguma dúvida quanto a isso que eu estou dizendo? Não. Pois é. Saulo de Tarso matava, Saulo de Tarso prejudicava. Entretanto, quando ele viu Jesus, mudou tudo, não mudou? Sim. É isso, pode acontecer. O cara está desligado, ele está desligado. Mas de repente alguém diz para ele, olha, pega esse martelo e bate esse prego aqui. Ele, é mesmo, rapaz, e vai pegar o martelo. A presença de Jesus reativou tudo nele, né? Perfeitamente, ele despertou. Ele era um cara responsável, porque ele fazia aquilo que foi na ordem que ele recebia. Ele seguia a lei mosaica. Então ele perseguia as igrejas, não era o que ele queria, porque ele estava obedecendo, vamos dizer assim, uma lei, que é a lei mosaica. Mas o homem que soltou a bomba, você falou que... Acontece que, de repente, ele estava esquecido. De repente ele estava esquecido das leis que estavam na sua consciência. É o que acontece com o que você estava falando. De repente você vai e fala. É por isso que tem que falar mesmo. Né? O cara desperta. Caramba, será que é isso mesmo? E de repente ele passa também o resto da vida no meio que ninguém diz nada para ele. Ele continua fazendo a mesma besteira. E o outro que achou, não, mas não pode falar não, porque ele não vai ouvir nada. Tem que falar. Tem que falar. Eu conheço uma senhora lá de Brasília, Maíse Braga. Né? E ela fazia muitas palestras, não sei se ainda faz. Né? Ainda faz, né? Pois é. Lá no Congresso. Ela faz palestra lá no Congresso. Né? E ela conversou muito conosco a respeito. Ela sabe que aquele povo que está lá, né? Ali tem ladrão, tem corrupto, tem bandido, tem tudo que tem direito, tem ali. Também tem aquele que é bom. Mas também tem muitos daqueles que são bons, que estão lá, que têm receio de abrir o verbo. Exato. Tem medo de abrir o verbo. E também, muitas vezes, o que ele diz, o mal é tão grande lá que abafa ele e joga ele para o lado. Não, deixa esse cara para lá. Deixa esse cara para lá. Então, isso acontece, a gente sabe. Mas é que nós ainda vivemos em um planeta onde o mal tem uma predominância grande, por causa dos espíritos que aqui estão. Das almas que aqui estão, com tendências conturbadas. Eu fui num café da manhã sábado passado e tinha uma jovem advogada formada em direitos religiosos. Então ela estava falando que a gente tem que falar sim sobre Jesus,
porque o Estado é laico, mas a gente não pode deixar de falar de Jesus. Porque a gente tem que alertar as pessoas, porque às vezes a pessoa está com a sua consciência. Sabe quando isso vai acontecer com maior intensidade? Quando o planeta entrar no estágio, no ciclo de regeneração. A essa altura, tem muita gente que tem certeza de Jesus, mas ele prefere usar a materialidade. É isso mesmo. O cara está dizendo aí, o Gesiel começou a falar para o Paulo quem era Jesus. E Paulo até ficou surpreso pela bondade de Gesiel, pelo confronto para seguir as leis que falavam do bem, do amor. Quando ele caiu do cavalo, ele já estava preparado. Já tinha falado para Jesus para ele. Observem o mundo atual, aonde a maior parte dos dirigentes são corruptos, os dirigentes públicos são corruptos, são espíritos que não estão nem aí para Jesus, eles não querem nem ouvir falar de Jesus. Quando aparece um falando, esse um é condenado pelos outros. O problema é sério. Quer dizer, veja, esse é o planeta atual que nós precisamos. Para ver como você vai agir diante dessa problemática. Esse é o problema. Como é que você vai responder diante disso? Esse é o Como é que você vai? Você segue para lá ou segue para cá? Como é que você vai? Eu vejo na internet, nas sociais, como é que fala? Rede social. Nas redes sociais, pessoas aplaudindo o mal. Ficando do lado daquele que é bandido nas questões públicas. É impressionante. E se diz espírita. Eu digo, como é que pode? Se diz espírita, e olha aí quem está aplaudindo. Aplaudindo. Faça. Eu falo para meus filhos, faça como eu. Eu não entro nesse campo. Deixo ir. Meu negócio social aqui, eu falo de doutrina espírita. Acabou. Eu nem vejo. Acabou. Porque se você começar a aplaudir um, aplaudir o outro, você vai encontrar uma série de contrariedades. De pessoas que vão entrar para dizer coisas imprestáveis e que de repente o outro passa a ler. Então, melhor, quando eu vejo que é uma coisa estúpida, como eu falei ainda há pouco, o outro dizendo que esse negócio aí que o Maxwell falou, que eu esqueci o nome agora, né, o cara falando mal do Chico, de Emmanuel, dos livros de André Luiz, né, e dizendo que ele só seguia Kardec, ele não entendeu nada, coitado, não entendeu nada. Então eu elimino, jogo pro lixo, tiro fora, sai fora, para não deixar que outras pessoas possam ler e de repente despertar uma tendência também dessa ordem, ou a pessoa ficar em dúvida. Então tira isso daqui que não presta. Não? Mas tem que chegar para ele e falar e mostrar a realidade. Muito bem. Falando nessas questões, né, porque é uma coisa que está em voga, né? Eu escutei uma psicóloga falando o seguinte, que a grande massa que se envolve nessas questões políticas, esses parlamentares, ele tem grau de psicopatia. Por que ela explica isso? Porque há na psicopatia graduações, né? Então ela explica que o interesse desses espíritos, ela não fala espírito, né? Dessas pessoas é diversão, dinheiro e poder. Todos eles. O que significa isso? A materialidade. A materialidade. A materialidade, pois é, mas eu tenho que falando, eu também. Exato. A gente nem entra nesse ramo. E esses aí é de forma ferrenha, né? Eles não pensam em mais nada. Isso. Né? O prazer. Tem que tomar cuidado com o Gil, porque a tendência do Gil tá forte, né? Que ele tem. Aí, sabe como é que eu faço? Eu oro muito para esses espíritos que ainda se comprazem com a dor do outro, com o sofrimento do outro, para que Jesus possa despertar, fazer com que ele desperte. Mas não vai ser dessa vez, meu querido. Pode escrever. Mas olha, dessa vez ainda não vai ser. Eles vão ter que
Tem vaga aí? Está cheio de vaga. Tem vaga Mas eu pra também oro. esses vão para o exílio, queira ou não queira. E um exílio que vai ser um exílio pesado. Não é aquele exílio mais simples. Não, vai para o planeta logo imediatamente superior à Terra. Não vai ser, não. Esse vai ser um exílio mais pesado. É só quem leu as obras e viu o que aconteceu com o povo de Capela, a coisa é muito séria. Né? Como é que pode um espírito desse, inteligente, conhecedor, com uma sabedoria enorme, ir para o mundo primitivo? Ah, como é que pode? Pode. Emmanuel nos fala, veio de Garamond, veio o Pedro, também o Pedro Alcântara, eu esqueci o nome dele. Tem um bocado de artistas, um bocado de gente que escreveu sobre esse povo que veio de Capela. E até hoje ainda tem alguns por aí, né, que não se recuperaram. Andam por aqui. E de repente tem alguns, acredito eu, que ainda vão voltar para o exílio. Com certeza. Embora tenham saído de lá. E olha, era um planeta que estava naquela altura, no estágio que se encontra o planeta Terra. Né? Prestes a entrar na regeneração. Seu Varela, Coisa séria. o Chico diz que provavelmente a Europa vai se acabar, né? E deve ser através das guerras, porque diz que a Rússia vai atingir a Polônia, né? Muitos trechos Já estão vão, afetando. a água vai tomar conta, outros vão, A Veneza está afundando. vai emergir, né? Isso vai acontecer, isso a gente sabe. É a transformação mesmo que se faz necessária, como houve. Né? Quem leu sabe do continente de Lemúria. Por exemplo, no continente de Lemúria, a única parte que ficou acima do nível do mar foi a Austrália. Isso. A Austrália, por isso que lá ainda tem canguru. É o único lugar que tem canguru. E canguru é um bicho legal, né? Mas Ele carrega os filhos na bolsa, tem já uma bolsa própria. Não vai gambar, não? Carrega? Não. Oi? É um canguru. Gambá também carrega. Bom, né? E é um animal pugilista, que ele luta muito. bom, na próxima reunião, eu não vou entrar agora, porque eu quero dar chance a... Cadê? Aqui, peraí. Na próxima reunião, causas anteriores das aflições. Aqui estão as causas anteriores das aflições. Esse tema, quem vai desenvolver é a Valéria. Eu vou acompanhar a Valéria aqui, com um chicote na mão. Graça, por favor, traga um chicote. Vou acompanhar a Valéria com um chicote na mão aqui. Vou ajudá-la no desenvolvimento desse tema. Cada vez que ela cometer uma falha, eu dou-lhe uma chicotada. Ela já está sabendo. Né? Então, e depois nós vamos ter tema desenvolvido pelo Maxwell, que ele ainda não falou qual é o tema que ele quer desenvolver, o item. Manda qualquer um que eu estou preparado. Então, vou mandar o que quer. Viu? Sentir firmeza. Quem tem Jesus tem tudo. Porque esses dois vão ter que dar continuidade aqui. Já falamos sobre isso. Né? Eu estou para qualquer hora dessa, eu vou embora. Já? Qualquer hora dessa eu estou partindo. Deixa que eu te conheço. Então, Dona Valéria, por favor, viu? Não cometa a falha que você cometeu hoje, porque senão não vai ser uma chicotada só não. Serão 2, 3, 4, 5 e de repente vai ter que ir ali para o Rocha Faria. Você vê que é perto. Chama a agulha, o bombeiro leva. Então, tá feito, né? Aí o Max vai... Depois vou passar um item bom, um item mais complicado que tiver ali, vou passar para o Max. Isso, mano. E para nós seguimos. E depois, eu também quero que cada um... Outro dia eu conversava com Ingrid a esse respeito. Que ela me falava do Livro dos Espíritos. Então eu pedi a ela que trouxesse as questões lá, o item, enfim, do Livro dos Espíritos, né, que ela gostaria de ter um maior esclarecimento,
né, traga esse item para nós colocarmos em pauta e conversarmos aqui. Porque todos nós precisamos desenvolver cada vez mais, certo? Então, na próxima quarta-feira, traga esse item, né, que aí a gente já vai preparar um trabalho a respeito para se colocar na tela e falarmos a respeito e de repente chamar você aqui para falar. Ainda não estou nessa evolução. Não. Traga para a gente desenvolver, né, esse trabalho. E vamos procurar tomar essa sequência, né? Cada um que possa trazer, né, o tema que tem dificuldade do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Obras Póstumas, enfim, qualquer um dos livros da codificação, né, ou qualquer um dos livros da evangelização de espíritos que tenham, né, mas eu sei que todos não têm tudo, todos têm uma dificuldade aí, mas tudo bem, deixa para lá, não vou falar sobre ele. Traga o tema para a gente criar um trabalho para explorarmos, né, e penetrarmos um pouco mais profundamente, né, principalmente nas obras da codificação. Eu tenho uma brochurazinha que eu montei, as questões mais relevantes do Livro dos Espíritos. São mais de 200. Se você quiser, eu posso... Eu botei que está lá no fundo da poeira. Nós vamos desenvolver qualquer tema que seja trazido, como falei aqui inicialmente, considerando o eixo processo reencarnatório. Sim. Porque quem conhece os detalhes do processo, veja bem, eu falei dos detalhes. Os detalhes é aprofundamento. Não é simplesmente o que falamos a respeito do fato do espírito, da memória, não. É penetrar no conteúdo maior. Não. Resolve qualquer questão que esteja no Evangelho, no Livro dos Espíritos, não importa. É tomar como base, nós vamos explorar por esse eixo, através desse eixo. E tira qualquer dúvida, não tem dentro do patamar espiritual que nos encontramos no planeta Terra, evidentemente, né? Os porquês do amanhã, nós só saberemos amanhã mesmo, não tem como. Muito bem. Então, para encerrar. Se a pessoa duvidar da reencarnação, comece lendo a 132. Não é isso. Não estou falando de duvidar. Não, deixa os teléfonos para entender. Na 132 está lá a explicação. Deus lhe impõe a reencarnação a fim de levá-los à perfeição. Para fazer prova para outra pessoa. Veja bem. Não tem como a pessoa recusar a reencarnação. Veja bem, não é isso que estamos falando. Nós estamos falando dos porquês da reencarnação. Dos detalhes, das etapas da reencarnação, como ela se compõe, por que ela realmente se forma, como ela se forma. É isso que estamos falando. Bom, mas isso aí que você falou, eu ouvia quando era criança na casa espírita, ainda ouço até hoje. Mas tem gente que não aceita, interessa. Não aceita a reencarnação. Não, mas não estou falando sobre isto, querido. Mas aí a gente volta ao sítio, que título da religião. Querido, nós aqui aceitamos todos a reencarnação, então nós queremos entrar nos detalhes, nas vertentes, na profundeza. É isso? Esse é o nosso grande detalhe. É por aí que a gente tem que caminhar para podermos chegar na regeneração. Vamos começar aqui, tá bom, nós já sabemos disso, vamos lá, vamos começar. Se você chegar na regeneração falando isso, vão te expulsar e vão te mandar poesia. Nem pouco dizer, eu vou para o inferno e você vai ver para aquela chama lá no inferno, pronto. Vou trabalhar lá. É capaz do capeta te rejeitar, né? Sim, porque você vai chegar lá com essas perguntas que você fez hoje aqui, ele vai dizer aqui não aceitamos esse tipo de espírito. Olha. Mas a bondade é tão grande que deve ter um planeta no imensidade do espaço que vai me aceitar. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar e vamos ouvir o que o Maxwell tem a nos trazer. Mas desliga o vídeo. Ok? Oi? Desliga o vídeo. Vou encerrar primeiro, para desligar ali, porque depois da prece, fica gravado o Cid
Corta, mas ele lá ele esbraveja. Tá vendo o que esse cara falou aqui? Antes de você passar por sítio, há um processo de você clarear mais, que a minha esposa reclamou e talvez outras pessoas estão reclamando até o vídeo. Não, ninguém está reclamando, só uma pessoa. Porque eu tenho visto o vídeo no YouTube e no meu Face, dá para ver normalmente. Então eu vou botar o nome da minha esposa na. Vamos jogar o celular fora e comprar um celular novo. Ou então isso. Eu tive que comprar um celular novo essa semana. Porque o meu já estava com 6 anos e a bateria já estava começando a dar problema. Eu digo, não adianta comprar uma bateria, eu vou comprar um celular. E comprar. Tem um que eu levei para. Sei não, 7 anos. Já tinha 7 anos meu celular. Eu ia levar para a reunião. E olha, eu uso pouco o celular, ainda tem esse detalhe. Eu uso pouco. Vou dar esse conselho, compra um novo, moderno, né? Esse de 5 mil, 10 mil. Assim. Não, aí não precisa nada disso. Não precisa. Bom, vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, elevando o nosso pensamento a Jesus. Na tela mental, aquela imagem do Mestre que conhecemos. Oh, Jesus, que bom estar contigo. Queremos cada vez mais penetrarmos nos teus ensinamentos, para que a nossa luz brilhe um pouquinho mais, iluminando o caminho para os nossos passos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais, guias, protetores, muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo, pelo auxílio. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.